cordel tem sua língua e própria ideologia, aconselhando avisa e criticando elogia, sabe contar uma história com pesar ou alegria. Até já alfabetizou muita gente no sertão, que escutava a leitura com prazer e atenção. Aos poucos iam saindo da negra escuridão. O cordel é resistente como todo sertanejo, vem escapando das crises. Isso não sou eu que vejo, é todo estudioso deste bendito traquejo. A literatura de cordel tem dois significados importantes para a gente compreendê-la. O primeiro deles é o seu significado enquanto gênero da literatura brasileira. Inclusive, foi esse o pedido que os poetas fizeram ao IPHAN, quando foi solicitado o registro da literatura de cordel ao IPHAN. Os poetas solicitaram que o cordel fosse registrado como um gênero da literatura brasileira. Por outro lado, nós temos um outro sentido dessa literatura, que é uma série de práticas culturais que a envolve, né? Ligadas à oralidade, ligada à performance, ligada à escrita. Então, nesse sentido, a gente também entende o cordel como uma prática cultural. A literatura de cordel é um gênio literário que veio na bagagem do colonizador e que chegou no Nordeste e resolveu ficar e se acampar. Então, realmente o cordel, digamos que seja uma literatura tipicamente nordestina. A literatura de cordel, né, a gente define como um meio de tem várias definições, né, mas uma principal é que era usado muito como meio de comunicação, né, como se fosse também os filmes de ação hoje, né, as novelas. Porque o cordelista, ele usa o nosso linguajar próprio da nossa região, é um linguajar coloquial, é como um jornal, como uma reportagem de um jornal, a maneira de se escrever a literatura de cordel. Então a gente lembra que tinha muitas vezes que a gente levava cordéis para o interior e as pessoas liam à luz da lamparina, né? Então ela tem, o cordel mesmo, ele tem várias definições para mim, né, como artista que nasci dentro do cordel. Se falava muito que as pessoas que vinham para a feira comprar arroz, feijão, farinha e tal, um dos itens da cesta básica do popular era o cordel. Não podia faltar qualquer coisa. O cordel tem uma importância muito grande nisso que nós chamamos de cultura brasileira. A literatura de cordel, ela tem dois enfoques que nós podemos utilizar. O primeiro deles é ser uma prática genuinamente brasileira ligada ao desafio. Por outro lado, o cordel tem uma dimensão escrita, em que começa no final do século XIX, quando os poetas vão se apropriar das narrativas impressas, que os próprios poetas registravam à mão. A literatura de cordel, os anos 40 e 50, foi o seu grande apogeu. Foi quando ela se estendeu por todo o Nordeste e que mandava essa produção para todas as capitais do Brasil. Com o advento da imprensa no Brasil, principalmente com a multiplicação de periódicos, esses poetas começaram a adquirir os chamados prelos, que são máquinas tipográficas, e passaram a imprimir esses versos. Então nós temos no Brasil o surgimento de uma mídia impressa, entre aspas, que podemos chamar de popular. Quando não tinha rádio, o rádio não tinha uma difusão, a comunicação não tinha a difusão que temos hoje, a grande importância foi fazer o papel de jornal, o que a literatura de cordel fez. Então ela é muito importante para o Nordeste, não só para o Nordeste, mas para o Brasil, né? Porque ela tinha várias funções em vários setores que era usado para a literatura de cordel. Então ele atuava em vários setores. Hoje o público do cordel mora mesmo na cidade, tem suas opiniões, já faz até faculdade, é chamado de doutor por toda a sociedade. O cordel em nossos dias continua a viver. Com a tecnologia, aprendeu a conviver. Deixou de andar na feira, ele nunca vai morrer. É possível dizer que o cordel tem vários significados na cultura brasileira
E é uma prática cultural extremamente complexa, né? Eu costumo dizer que o cordel não é uma poesia simples, nem tampouco produzida por pessoas simples. Fazer cordel é difícil e pensar uma história com uma narrativa e obedecendo à forma poética, que é muito rígida, também não é fácil. Então nem todas as pessoas conseguem fazer cordel. A conhecida hoje, né, lira nordestina, teve o autor principal, José Bernardo da Silva, né, que era o meu avô, falecido, alagoano. Sim, a história da tipografia São Francisco é muito interessante. Na verdade, a história da tipografia São Francisco é um pouco, em parte, a história de seu editor. Se confunde com a história do seu editor, José Bernardo da Silva. Ele chega a Juazeiro em 1926, era um romeiro que veio de Alagoas com a família a pé. E depois de visitar o Padre Cícero, ele não tinha uma profissão, era muito jovem ainda, tinha 20 e poucos anos, começou a vender raízes, miçangas e folhetos de orações. 1926, ele saiu de Alagoas para Juazeiro do Norte com sua esposa, a minha avó. Ele vendia meizinha. Sabe o que é meizinha? Temperos. Pimenta, coentro, cumim, ervas em geral. E vendia também orações, benditos e cordéis. Então ele saía fazendo feira na região. E no meio desses folhetos, dessas orações, ele introduziu os chamados folhetos de cordel, né? Que na época não se chamava folheto de cordel. Esse nome, folheto de cordel, é um nome relativamente recente na história da literatura de cordel no Brasil. Se chamava folheto, se chamava romance. Primeiramente pediu a permissão ao Padre Cícero, porque quem vinha nesse tempo para Juazeiro, a primeira pessoa que procurava era o Padre Cícero, para saber se a cidade oferecia condição para o trabalho dele, né? E o Padre Cícero falou para ele que ele podia se instalar, que acreditava que o ciclo de romaria que tinha aqui iria ajudar muito na venda de orações, principalmente, né, benditos, além dos cordéis. José Bernardo da Silva começou a vender esses impressos e começou a ganhar dinheiro, estou falando assim de uma forma muito simples, e aí montou uma pequena gráfica para imprimir seus cordéis. Com o passar do tempo, né, ele foi orientado pelo Padre Cícero para organizar uma gráfica, porque ele mandava imprimir no Crato. José Bernardo, o Padre Cícero falou, você tem que montar a sua gráfica, é melhor você montar do que ficar encomendando em outras gráficas, né? Tipografias, né, que chamava. Hoje em dia é gráfica, não era tipografia, né? Mas o meu avô falou que não tinha dinheiro, como é que ia montar uma gráfica, ter uma máquina para imprimir os cordéis e orações. Aí o Padre Cícero, que sabia de tudo da cidade, né? Tudo, sabia que tinha Dr. Feitosa, que era um candidato a prefeito, uma pessoa bem conceituada na cidade, que tinha uma máquina ociosa, parada. Aí o Padre Cícero falou, o Dr. Feitosa tem uma máquina gráfica, vá lá e compre. O Padre Cícero disse, eu não tenho dinheiro, já disse para o senhor. Aí o Padre Cícero repetiu, vá lá e compre. Ali foi uma ordem de ir. Aí ele foi lá na casa do Dr. Feitosa e disse, o Padre Cícero mandou eu vir aqui, disse que eu comprasse, mas eu não tenho dinheiro. O Dr. Feitosa olhou para a cara do meu avô e disse, pegue um caminhão, arranje gente, bote a máquina em cima e pode levar. Você vai me pagar quando você ganhar dinheiro com a máquina. E assim ele fez. Né? Comprou essa máquina, montou uma gráfica, né? Com o primeiro nome Folhetaria Silva, que o nome dele é José Bernardo da Silva, então Folhetaria Silva. Aqui em Juazeiro do Norte, em 1909, foi montado
uma tipografia para a impressão do jornal O Rebate. Então, esse jornal foi quem iniciou. Por sinal, o primeiro cordel publicado em nossa cidade foi justamente Juazeiro e o Padre Cícero, de Leandro Gomes de Barros, que foi impresso nesse cordel. Depois veio a tipografia Silva, que era justamente a lira nordestina. E aí, quando o seu Bernardo resolveu ampliar, ele muda de nome para a tipografia São Francisco. E o tempo foi passando e aquele pequeno negócio dele, né, crescendo, porque dava muito lucro. O cordel e a oração, né? Você vê, era como trocar uma folha de papel ofício, vamos dizer, que custa 10 centavos, você trocar por R$5, é uma troca bem vantajosa, né? E até 1949, ele possuía lá o seu acervo de poetas da região e também fazia já a impressão para distribuir nas capitais. Aí, em 1949, tinha o grande editor João Martins de Ataíde, né? Que já tinha os direitos autorais de Leandro Gomes de Barros, outro poeta forte, que tinha muitos clássicos, né? Ele comprou os direitos autorais do maior cordelista vivo do Brasil, que na época chamava-se João Martins de Ataíde. João Martins de Ataíde vendeu alguns títulos importantes dessa tipografia para a tipografia São Francisco, no Juazeiro do Norte, que tinha à frente José Bernardo da Silva. E com a compra desse material, José Bernardo a tipografia São Francisco no Juazeiro tornou-se a maior editora de folhetos do Brasil. O meu avô comprou todo o acervo de João Martins de Ataíde e de Leandro Gomes de Barros e acoplou ao seu, né? Já no novo endereço, chamado Tipografia São Francisco. Então, esses cordéis vieram com cópia, com o clichê, que era justamente a xilogravura feita em zinco, é muito delicada, muito interessante. E entre os anos 50 e 70, a tipografia São Francisco foi a maior editora de cordéis no Brasil. Para a gente se situar nos anos, né? Eu nasci em 53, então em 1958 eu comecei a trabalhar com a função de juntador de papel, né? Eu ficava meio espantado porque todo dia era 10 mil cordéis que eram impressos. Esses cordéis precisavam ser dobrados, então tinha uma equipe também, muitas crianças também para dobrar esses cordéis. Dentro da gráfica não dava vencimento às encomendas, porque eram muitos pedidos que vinham do Brasil inteiro, não é? Então, o meu avô contratava pessoas fora da gráfica, em casa, né? Em sua casa, para dobrar esses cordéis. Ele mandava as folhas inteiras e as pessoas dobravam e entregavam para a gráfica já o cordel dobrado. Aí dentro da gráfica a gente só encadernava, colocava a capa. A impressão do cordel, geralmente ele é múltiplo de 4. O que é isso? É uma folha A4 dobrada uma vez, a segunda vez, que forma as 8 páginas. Os folhetos eles são múltiplos de 8, 16, 32, 64 páginas, etc. Nós chamamos de folheto comumente o texto de 16 páginas, né? São histórias pequenas, são histórias curtas. A gente chamava folheto, né, até 16 páginas, né? De 16 páginas para frente a gente chamava romance, né? Mas os romances, né, a palavra romance é usada no cordel para identificar folhetos maiores. Então você teria o folheto, que é um texto menor, mais curto, 8, 16 páginas, e os romances são histórias maiores. A gente chamava folhetos, o mais fino, e romances, os mais grossos, ou então verso. E verso englobava todos, né? Que vem do versar, né? Dos versos da poesia.
Então, quanto maior o número de páginas, mais complexa é a história. Se você fizesse uma história grande, a história de João Grilo é muito bem feita e o pessoal ri até hoje porque ela é bem elaborada, mas hoje eu vejo que naquela época os poetas já pensavam nessa coisa rápida, né? Você fazer um cordel de 8 páginas. Então eles tinham uma preocupação em fazer uma coisa rápida também, para o enredo sair rápido, né? Então a gente situa, veja, em 1958, eram 10 mil cordéis por dia e mais, porque tinha uma segunda máquina que também imprimia, não está nem contando o que a outra imprimia. Então eram muitos cordéis diários que imprimia. Antigamente era quase manual as gráficas, né? Então era muita luta, mas aqui era praticamente uma empresa de se fazer cordel, né? Não era uma pequena tipografia, era o que tinha de melhor na época de produção de cordel no Nordeste, né? Por isso que ela atendia e fazia esses 10 mil diários, né? Então a tipografia de São Francisco tinha um rol de folhetos diversos. Então incluía o cordel, os almanaques, as orações. E o número de vendas, o volume de vendas era muito grande. Então José Bernardo da Silva chegou num momento em que ele contou a ter com 16 funcionários, que na época significava dizer que era uma empresa muito grande. Então ele construiu uma rede de distribuição de folhetos, que iam de trem, que iam a cavalo, que iam manualmente, nas vilas, nas feiras, nas cidades, enfim. José Bernardo da Silva se tornou um poeta importante, ele também escrevia folhetos. Eu tenho o José Bernardo hoje, até hoje, né, como um grande empreendedor da história do cordel no Brasil, né? Ninguém conseguiu desenvolver tanta produção do cordel no Brasil como o José Bernardo. José Bernardo da Silva, ele não era só um editor, ele também era poeta, ele também escrevia cordéis. A tipografia São Francisco não era só uma oficina, era uma casa editorial, era uma espécie de um centro cultural, digamos assim. Então, nesse lugar, frequentavam poetas de diversos lugares. As pessoas vinham a Juazeiro visitar o Padre Cícero e passavam na tipografia São Francisco para comprar folhetos e para conhecer José Bernardo. E muitos poetas também vinham para cá. Então, essa amizade, essa articulação e essa relação que ele tinha com poetas fez com que a tipografia São Francisco pudesse ter, nesses poetas, o que a gente chama de folheteiros. Folheteiros são pessoas que vivem da venda de folhetos. Então, o catálogo da editora era muito grande, era muito diverso, porque diversos poetas, não só aqui da região do Cariri, mas também de outros estados, publicavam na tipografia São Francisco, como ele também distribuía esses folhetos por uma região muito grande, assim, não só o Nordeste. Os folhetos da tipografia São Francisco também chegavam no Sudeste. Mas, de fato, isso que nós chamamos de região Nordeste era realmente o epicentro onde esses folhetos eram distribuídos. Quando chegou 1970, a crise já estava bem acentuada. Meu pai, José de Souza Diniz, era o gerente da gráfica. O meu avô não mexia com o gerenciamento de tirar nota fiscal, atender pedidos, esse tipo de coisa. Não, ele era o dono, então tinha o genro dele, que era meu pai. O meu pai faleceu em 70, o avô em 72. Quando José Bernardo morre, a sua esposa, Ana Vicência, ela fica como herdeira da editora. Quando ele faleceu, os folhetos eram publicados com o nome dela, Ana Vicência e Filhos e Filhas. Quando ele faleceu, eu estava em Brasília. A minha avó me chamou para que eu ficasse com ela, né? Porque era a única pessoa que poderia trabalhar com ela. Posteriormente, acho que 2 anos depois da morte dele, ela faleceu, veio a falecer. Então, a minha avó faleceu em 1973. Ana Vicência de Arruda, o nome dela. Aí foi feita a partilha, né? Faleceu os 2 avós. E aí os folhetos começam a ser impressos com o nome de Filhos e Filhas. Por fim, aparecia apenas Filhas, de José Bernardo da Silva. Quando o José Bernardo faleceu, ficou para as filhas, né, mudaram até o nome de tipografia São Francisco para a tipografia Filhas de José Bernardo da Silva, né, e comandava a grafa, as filhas, e a gente sabe que caiu muito a produção, né. Aí a minha mãe ficou com a gráfica, e Maria de Jesus Silva Diniz. Só que ela pegou a gráfica
numa penúria, em 5, 6, 7 títulos, ou seja, uma falência. É tanto que ela já sem conseguir segurar, né? Eu acredito que os meios de comunicação chegou em massa, televisão, tudo, e isso foi tirando o atrativo do cordel mesmo, né? Não tinha mais aquela procura. E nos anos 80 a família decidiu vender a editora. Vidal Santos, que fazia parte do governo do estado, conversou com o governador e o governador comprou a gráfica. E o governo do estado do Ceará, em 82, a Secretaria de Cultura adquiriu essa tipografia e destinou ela aos cuidados da Universidade Regional do Cariri. Como foi vendida para o estado, né, aí tinha que ter uma outra razão social, né? Foi aí onde várias pessoas da sociedade tiveram a ideia de escolher esse nome, né? O Patativa escolheram vários nomes e o mais indicado foi esse, que era do poeta Patativa do Assaré. Daí ela muda a sua razão social e passa a se chamar Lira Nordestina. Gravada por Zé Lourenço, xilógrafo de primeira, e descrita na poesia dos versos de João Bandeira. Conheci José Bernardo certo dia numa esquina, tomando uma cervejinha, não era gente suvina. O legítimo fundador desta lira nordestina. Expedito Sebastião, diretor e cordelista, está sentado escrevendo outro que compõe a lista. Ele escrevia poesia, mas não era repentista. Cortando chilo no taco de madeira Zé Lourenço, está aqui na mesinha sempre um gravador imenso, e ele ainda continua na arte, não foi suspenso. Compondo, escolhendo letra, outra dupla verdadeira. Aqui Francisco Laurindo, também Cícero Vieira. Trabalham na velha gráfica, seguem na mesma carreira. Aqui Ayrton trabalha com toda disposição, muda a cintura pra cima como um homem do sertão, preparando a chapa para fazer a boa impressão, fazendo o acabamento do cordel. Aqui tem 3 funcionários da lira sem nenhuma timidez, em uma xilogravura que José Lourenço fez. Aqui Cícero Vieira fazendo ângulo de goma, quando não havia grampo, fez tanto que ninguém soma, a custa-lhe de lenha e fogo para ir até pra Roma. Aqui Ayrton Laurindo está aparando os cordéis, só de calção na quentura
literatura faz o trabalho de 10, defendendo do calor o espinhaço e os pés. Gaveta dos cordeleiros que José Bernardo tinha, pra facilitar a venda a quem procurá-lo vinha. E cada tampa era um título da maneira que convinha. Vendendo cordel na lira, dois camaradas estão. Um por fora está comprando, encostado no balcão, empacotando na mesa para levar pro sertão. Agora aqui o agente vendendo cordel na feira, cercado de sertanejos, de roceiro e de roceira. No pino do meio-dia não era de brincadeira. O José Lourenço em pé, também fazendo impressão. No ano 1992 então, dá para chegar na gente a maior recordação. Aqui pegando os cordéis, Lourenço mostra dois. Um recebe, o outro entrega o que a máquina compôs. Um fenômeno que a história vai nos revelar depois. Figura da máquina antiga, em 92 também, documentando o passado, registrando muito bem. Porque a história e o homem, quando um vai, o outro vem. O geral da lira antiga, nos traços desta gravura, há de ficar na memória, também na literatura, sem farrapos de mentira, porque é verdade pura. Xilogravura é uma arte e uma técnica de gravura sobre madeira. Então, essa técnica ela é feita com um pedaço de madeira, geralmente umburana ou imburana, onde o artista faz um desenho, depois ele entalha, ele corta com objetos cortantes e pontiagudos, fazendo desenhos. Então, fica em relevo, como uma espécie de carimbo. Em seguida, esse processo vem uma tinta, é aplicada uma tinta e é feita a impressão, né? E o resultado é uma estampa. Então, geralmente na lira nordestina eles usam para essa impressão uma prensa, né? E a partir daí eles têm o resultado da gravura, a xilogravura. A xilogravura ela foi utilizada largamente no Juazeiro do Norte, na tipografia São Francisco, a partir de 1949. Os primeiros folhetos de cordel, eles não tinham a xilogravura, e as primeiras impressões, as primeiras imagens que foram colocadas como ilustração dos folhetos de cordel foram de zincogravura e não de xilogravura. A xilogravura naquele tempo, ela tinha uma função, né, que era botar nas capas dos cordéis, desenvolvia esse trabalho, capa de livro, de cordéis, não tinha assim
ele atendia o que precisava da época, né? Convencionou-se, né? Dizer que há uma ligação, evidentemente, forte, sobretudo os folcloristas, e que a xilogravura representa o espírito do cordel. Em Recife, existia um editor chamado João Martins de Ataíde. Ele era paraibano e, na época, ele tinha uma editora que era a maior do Brasil. João Martins de Ataíde difundia os folhetos para todo o Brasil e foi ele a pessoa que introduziu a ilustração nos folhetos de cordel. Ele começou a chamar alguns desenhistas que estavam desempregados ali no Recife e que trabalhavam, inclusive, alguns que trabalhavam para o cinema, para fazer caricatura e desenhos, os cartazes de cinema de Hollywood. Por isso que nos folhetos mais antigos a gente encontra imagens de zincogravura com o rosto dos artistas de Hollywood, né? E isso ganhou o gosto do público. O público gostava de ler aqueles romances e ter na capa aquela ilustração, e eram em zincogravura. Ele vendeu alguns títulos, ou os títulos mais importantes da gráfica, para a tipografia São Francisco, no Juazeiro do Norte. Como o Juazeiro fica distante do Recife, a necessidade, o gasto de alguns clichês de zinco demandava tempo, sabe, a distância. E o que foi que José Bernardo fez? Recorreu aos antigos imaginários, que eram escultores das imagens de santos que eram vendidas para os romeiros do Padre Cícero, para que eles fizessem xilogravura, para substituir as zincogravuras que estavam em falta. E a partir daí, um grupo importante de gravadores começou a surgir ligados à tipografia São Francisco. Um deles, Valderedo Gonçalves, que ele diz que aprendeu a fazer xilogravura sem saber o que era uma xilogravura, a partir do clichê de zincogravura, porque estava faltando na gráfica e ele foi solicitado a ele o trabalho por José Bernardo. Por isso que no Juazeiro do Norte, na tipografia São Francisco, concentrou-se um número muito importante de trabalhos com a xilogravura em madeira para a ilustração dos folhetos de cordel. E, logicamente, surgiram, né, muitos artistas, houve a demanda e vieram muitos artistas se agregar a esse trabalho. A xilogravura, ela foi iniciada nas capas de cordel. Eu fiz muita capa de cordel para Pedro Bandeira. E nos anos 70, mais ou menos nos anos 80, ela começou a desaparecer o cordel. E aí nós começamos a criar outras ideias com a xilogravura. Ela ser decorativa e utilitária. Então começamos a fazer xilogravura em volumes, em álbuns, a série de álbuns, contando histórias. E depois começamos a fazer ela solta, só uma gravura grande como peça decorativa. Ela se desvinculou do cordel, porque ele criou o álbum de xilogravura, que era para fazer as xilogravuras soltas, desvinculadas do folheto. A própria xilogravura é uma narrativa com imagens que são assinadas e numeradas. Isso para dar uma condição até melhor para os artistas, artistas que faziam gravura. E com isso foi desenvolvendo outro tipo de artes, né? Uma coisa que não era só para a galeria, não só para o cordel. Então era tornando utilitária a xilogravura. Então a xilogravura hoje ela é usada em outros suportes, para além do papel. Então eles usam com azulejos, com cerâmica, em sandálias, essas sandálias de plástico, xícaras e outros elementos interessantes. Então assim, muitos elementos foram recriados a partir daí e eles ganharam mesmo o mundo. A gente pode dizer que a xilogravura é do Cariri para o mundo. Tanto é que um deles foi o Mestre Nosa, que teve um reconhecimento internacional
O trabalho dele foi publicado em Paris em 65, num livro, né, que foi Uma Via Sacra. E o próprio neto de José Bernardo, o Estênio, ele se tornou um dos maiores gravadores, inclusive com reconhecimento como mestre da cultura do Estado, e de uma qualidade, o trabalho de uma qualidade tão impressionante que ele também alçou voo para a Europa, morou muito tempo na Alemanha, porque o trabalho dele foi bastante requisitado. Lá ele fazia oficinas, não só na Alemanha, mas em outros países ali da Europa. E como ele, outros gravadores. Então, constituiu-se uma escola. Trazendo para os dias de hoje, essa escola que foi criada com os primeiros, com os antigos, a partir de Servo Esmeraldo, ela floresceu como sementes, ela floresceu bastante. E hoje, na lira nordestina, o forte são esses álbuns de xilogravura. Depois que o governo do estado do Ceará adquire a tipografia São Francisco, nós temos uma outra história, porque não é mais a história da tipografia São Francisco, é a história de uma outra editora, de uma outra empresa, de um outro espaço cultural que é a Lira Nordestina. A tipografia foi vendida em 82 para o governo. E nesse período, a tipografia teve várias mudanças, entendeu? Muitos endereços. A tipografia São Francisco foi a primeira editora de cordel no Brasil a ser estatizada. É uma experiência que nenhum estado tinha, uma experiência de administração de uma tipografia de cordel. O governo do estado doou para a Academia Brasileira de Cordel. A academia passou um tempo administrando a tipografia São Francisco, foi denominada de Lira Nordestina pelo poeta Patativa do Assaré, e ficou como Lira Nordestina, administrado pela academia. O principal maquinário foi para Fortaleza, para uma gráfica, e essa gráfica nunca funcionou. E o que ficou no Juazeiro, na realidade, foram exatamente algumas máquinas só para que funcionassem. Por quê? Porque tinha a garotada que começou a trabalhar, que ainda hoje esses rapazes que estão aqui. Então eles começaram a trabalhar ainda criança e ainda permanece por aqui. E depois de alguns anos, a academia doou para a Universidade Regional do Cariri. Como a universidade em 88 estava se instalando aqui, estava se instalando no Cariri, a Universidade Regional do Cariri, então a Secretaria da Cultura do Estado passou para a universidade, aos cuidados da universidade, onde desde esse tempo é ligado à Pró-Reitoria de Extensão da URCA, né? Isso através de um convênio, onde a universidade mantinha a Lira funcionando num prédio, né? Num local do governo e tal. A prefeitura pagaria os gráficos para fazer produções, reedições de clássico e dar assessoria no laboratório de cordel. E a Secretaria do Estado tomava de conta de tudo, né? Então, até hoje, ela tem essas divisórias. Algumas funcionam e algumas não, né? Se pudéssemos usar uma palavra para descrever essa trajetória, diríamos que a Lira Nordestina é uma migrante, porque a Lira Nordestina não tinha um espaço para funcionar adequadamente. Durante essas 4 décadas, ela esteve em diversos lugares na cidade de Juazeiro do Norte, no tiro de guerra, no memorial, na estação de trem. Atualmente ela está lá no VaptVupt, né, o Centro de Romeiros, mas foi uma história de muita luta, uma história de muita precariedade. Quando ela passou para o Estado, né, quando ela se tornou Lira Nordestina, ela perdeu uma função muito importante, que é bom que a gente se diga isso, porque ela passou de um laboratório, de uma tipografia, de uma grande produção, de venda mesmo de produto, uma empresa que vendia produto, vendia o cordel, né? Vendia essa parte literária toda, a poesia, para uma parte de laboratório, né? Ela passou para um laboratório
de uma universidade, né? Então, a partir de 88, ela perdeu a função comercial, né? Ela perdeu essa função comercial dos cordel, dos folhetos, que eu acho que pode ter sido isso que caiu um pouco, essa produção. As pessoas os diretores, as pessoas que vinham aqui, eles não tinham interesse em vender cordel, né? Até porque eles não podiam vender, porque aqui, como passou para a universidade em 88, eles não podiam ter comércio aqui dentro, né? Então, era um laboratório de pesquisas, onde aí os alunos vinham fazer suas pesquisas, iam fazer seus trabalhos, oficinas, mas não essa parte que tinha de grande produção, né? A lira nordestina hoje funciona hoje. Os 10 ou 12 artesãos que faz esse trabalho, mas não aqui dentro da lira. Então você não tem um corpo de funcionários efetivos da lira nordestina que prestam serviço à sociedade. Aqui é bom de se dizer que dentro da lira, a gente fala muito de comércio, muito de coisa, mas dentro da lira funciona uma associação, né? A Associação dos Estilógrafos e Artesãos do Cariri, que é exatamente para comercializar esses produtos. Foi uma associação que a gente formalizou em 2012, porque se não fosse isso, a gente não teria como participar de editais, de eventos, de várias coisas, porque senão a gente estava indo de contra a lei, né? A gente estava indo contra a própria universidade, fazendo uma coisa que é uma função que a universidade não faz. Nós temos poetas, estilógrafos, que trabalham na lira nordestina voluntariamente, praticamente, né? Fazem um trabalho porque entendem a importância daquele patrimônio para a sociedade. Então, hoje a lira está funcionando assim, com todo esse trabalho, com essa dificuldade, mas a gente está conseguindo sobreviver e manter tanto a arte do cordel, como a arte da xilogravura, as produções, assim, feiras, eventos, e estamos indo. Bem, o cordel, ele foi anunciado que acabaria, né? Então o cordel não acaba, a cada dia ele arranja mais adepto, ele está mais em alta. Assim, o que eu espero para o futuro é que a universidade, que é a gestora dela, dê mais uma visibilidade à gráfica, à tipografia, à lira nordestina, né? Dê mais uma visibilidade a ela, faça esse projeto que tem do Museu da Lira, transformar o Museu da Lira, para as pessoas chegarem aqui e ver como era a gráfica antigamente, com as máquinas funcionando para demonstração, e eles poderam criar também um parque gráfico para eles, que o projeto antigamente era que a universidade pudesse ter um parque gráfico. Aqui tem máquina offset moderna, tem guilhotina moderna, tem as máquinas antigas. Então, as máquinas antigas poderiam transformar no Museu da Lira e a Lira com parque gráfico para próprio uso da universidade. E eu vejo, com essa ideia do projeto do museu, isso vai ajudar muita gente, né? Porque o principal, a gente tem que trazer a história do cordel novamente para dentro da Lira, a gente tem que envolver a comunidade dentro da Lira, a gente tem que trazer os jovens, envolver as escolas, trazer as escolas para dentro da Lira, a Lira como instituição tem que desenvolver esses projetos, tem que oferecer à comunidade esses projetos, e a gente está aqui para colaborar, porque é um intuito. Eu não vim aqui, não estou aqui, não é por acaso, né? Então, já que eu estou aqui, meu sentido, meu pensamento é desenvolver oficinas de tipografia, oficinas de cordel, oficina de tudo que a gente puder oferecer, de estilos, tudo nessa linha da história do cordel e da xilogravura. Isso o máximo que eu puder, né? É o que eu espero aqui da Lira Nordestina, não só eu como também os demais, uma melhoria, né? Para que muitos aí vejam nós de uma forma melhor, para que assim nossos trabalhos sejam mais bem vistos. A Lira Nordestina chegou a um ponto de, uma época aí, de quase ser desprezado. E o que a gente quer aqui da Lira Nordestina é que alguma autoridade veja nós com um olhar diferente, para que nós possamos ter um melhor apoio para dar início, continuidade a nossos trabalhos, tanto no cordel como na xilogravura. Porque ideias a gente tem demais. É exatamente o que eu estou esperando, né? Que os órgãos oficiais
que mexe com a cultura, não é? Saibam da problemática existente. A gente só pode tratar de um problema, uma doença, quando se sabe qual é a doença. Então vamos saber qual é, porque a doença existe, ou seja, o problema existe. Então, a URCA é a número 1. URCA, Governo do Estado, então, que tem a ver, se juntarem, né? Secretaria de Cultura de Juazeiro do Norte, centros culturais da região, pode me chamar que eu estou para explanar, colocar os problemas e dar opinião de solução. É o que a gente tem que procurar. Então, eu acredito que sendo feito um grande encontro desse, que vire um documento, né? Os problemas estão aqui e as prováveis soluções aqui. Garanto que não fica no mesmo estágio. A cultura popular terá uma guinada muito grande e servirá de exemplo para outros centros que têm esse mesmo problema ou não. Problema grande existe, mas a solução está na nossa frente. É só a gente enxergar, procurar e ter a boa vontade de tentar resolver. Mas se não enxergar problema nenhum, não se resolve nada, fica a mesma, e a gente que ama tanto a arte fica triste quando vê, sabe, as coisas sem caminharem. Você está só na sua casa fazendo seu trabalho ali, mas não está tendo uma sincronia entre os setores, as pessoas, uma coisa de incentivo para a produção, a troca de ideias, né, que é tão importante. Nós não podemos fazer previsão do futuro, né? Mas assim, a gente pode dizer, com base nos estudos do antropólogo americano Marshall Sahlins, que o princípio da mudança se baseia no princípio da permanência. Então, aquilo que muda permanece. Os artistas eles vão incorporando outros elementos e a xilogravura, que é um bem processual, vai tendo continuidade. O que podemos esperar é que elas sejam cada vez mais valorizadas, que elas sejam cada vez mais reconhecidas. Já foram bastante reconhecidas, mas elas precisam, porque são um patrimônio nacional, é o patrimônio do povo brasileiro. É preciso que exista um trabalho mais forte dentro das escolas, que exista realmente uma educação patrimonial, porque a xilogravura e o cordel são patrimônio nacional. E o que nós precisamos ampliar em todo o Brasil é exatamente uma educação nas escolas, na educação básica, para que as crianças e os jovens conheçam, se encantem e quem sabe daí surjam novos gravadores, né? Novos xilógrafos na região do Cariri e no Brasil todo. O meu desejo é que nos próximos anos a gente possa ter realmente iniciativas que contemplem não só o cordel, a xilogravura, mas aquele espaço também como um espaço de convivência e de aprendizado de uma arte que não morreu, né, mas que se reinventa hoje nas redes sociais. Boa parte da literatura de cordel produzida no Brasil hoje se faz nas redes sociais. Esse é um fenômeno contemporâneo importantíssimo. Mas a lira permanece como um espaço de referência, como lugar de referência.